Deputado Raul Marcelo, então, neste momento vai subir à tribuna para encaminhar a votação do projeto de lei complementar número 30, que cria a SPPrev, entidade gestora da Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, quero, senhor presidente, diferente das manifestações que eu sempre faço aqui, hoje eu não vou me dirigir à Câmara, eu quero me dirigir aqui aos funcionários que estão aqui na galeria, e inclusive tomaram conta da galeria. Eu queria aqui mandar um grande abraço a todos, dizer que é fundamental a participação do funcionalismo como um todo no debate dessa questão. Queria iniciar, senhor presidente, dizendo que esse é um assunto que tem, do ponto de vista histórico, muito importante que a gente faça essa reflexão, porque o IPESP foi criado em 1935 para viabilizar a aposentadoria dos funcionários públicos desse Estado, e inicialmente a ideia era de poder fazer com que as pensões pudessem ter uma estabilidade no tempo, e foi assim constituído. Os funcionários contribuíam com 6% e o governo do Estado com outros 6%. Depois da emenda 20, que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso, e da emenda 41, que foi feita no governo do Lula, se obrigou à construção dos regimes próprios. Portanto, o contrato inicial, que foi estabelecido no século XX, de que o próprio governo seria o responsável pelas aposentadorias, ele foi quebrado, senhor presidente. Essa é a questão que precisa ser dita, e isso precisa ecoar em todo o Estado de São Paulo, porque as pensões, desde 1958, que os funcionários contribuem com 6%, e o governo do Estado também contribui com 6%. E as pensões, diferente do que dizem os técnicos do governo, as pensões são superavitárias. A previsão para 2007, ele tem um superávit nas pensões de 227 milhões de reais. Agora a questão que está colocada, o debate que precisa ser feito, é em torno das aposentadorias, e também o debate necessário em torno do IANSP, porque o funcionário contribui com 2% com o IANSP e o governo nunca contribuiu. É por isso que tem muita, não só defasagem, mas completa precarização no atendimento do IANSP. Mas a questão que eu gostaria de falar agora é sobre a aposentadoria. Depois dessas duas emendas, esse pacto que foi construído no século XX foi quebrado, e o governo empurrou para as costas do funcionário público a responsabilidade para viabilizar a aposentadoria. E aí veio uma mudança nessa casa, que inclusive é interessante. Em 2003, depois da ocupação do funcionalismo desse plenário, a presidência construiu esse vidro. E sabe por quê? Porque sabia já naquela época que ia ter que novamente alterar a Previdência. E sabe mais uma vez que daqui a alguns anos terá que ser alterado de novo a Previdência. E eu queria dizer aqui, da forma que a continuar esse processo, daqui uns dias, esse vidro vai até o teto. Isso que vai ocorrer, senhor presidente. Porque da forma irresponsável que alguém que já ocupou pasta importante no governo federal está encaminhando esse projeto, novamente terá que ser alterada a questão da Previdência. E infelizmente, se mantiver a lógica, que é a lógica que está contida no SPPrev, mais uma vez quem pagará o pato são os funcionários públicos. Porque em 2003, quando o governo aprovou aqui nessa casa a contribuição de 5% dos funcionários públicos com a Previdência, e isso foi aprovado, portanto o funcionário público de São Paulo contribui com 6% para a pensão, 5% para a Previdência e mais 2% para o IANSP. É uma retirada de 13% do salário. Salários que há anos não têm aumento. O olerite do professor parece uma conta de supermercado. É bônus para lá, bônus disso, bônus daquilo, mas aumento real há anos que não tem. E é importante, senhor presidente, dizer aqui que o déficit na Previdência, que é basicamente em torno da questão da aposentadoria, segundo a previsão do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado, em 2007, é de 12 bilhões de reais.
12 bilhões de reais. Esse é o déficit, mas a verdade não é déficit. Por quê? Porque era um compromisso do governo do Estado, quando contratava o funcionário público, de o quê? De dizer, olha, funcionário público, o seu salário não é dos melhores, mas você terá uma estabilidade e terá uma aposentadoria que o governo vai te garantir. Era assim. Em 2003 o governo mudou isso. O governo começou a dizer, olha, funcionário público, agora você vai contribuir com a sua aposentadoria com 5%. Nesse projeto o governo está dizendo que vai, diferente da história do IPESP, que vai contribuir com 10% da parte do governo. Ou seja, o funcionário vai contribuir com 5% para a aposentadoria e o governo do Estado com 10%. Só que mesmo, vamos imaginar que o Serra estivesse dizendo a verdade, porque o Serra, quando foi prefeito de São Paulo, registrou num cartório que não sairia da prefeitura de São Paulo. Portanto, é alguém que não tem palavra. Isso é importante dizer aqui. Registrou em cartório que não deixaria a prefeitura de São Paulo. E não pensou duas vezes para ser candidato a governador. Ele está dizendo no projeto, apontando, que vai contribuir no limite, com o dobro do funcionário público, que é 5%. Estamos fazendo o raciocínio básico. Então a contribuição é 10%. Mas é que tem a saúde. É 5 e mais 10. Se nós formos pensar isso, mesmo que o governo faça essa contribuição, que na nossa avaliação não vai acontecer, de 10%, que é o dobro da contribuição com a aposentadoria do funcionário, mesmo assim o rombo esse ano seria mais de 4 bilhões de reais. Mais de 4 bilhões. E da onde que o governo vai pegar esses recursos? É aqui que nós temos que debater. Segundo o artigo 26 desse projeto, senhor presidente, senhores deputados, essa é uma questão seríssima. O governo quer retirar da saúde e da educação para colocar, para cobrir o problema da Previdência. Está apontando isso. E é por isso que, para conseguir executar essa política, o Serra em nenhum momento abriu debate em torno de que ele tem que ter a presidência e a vice-presidência do Conselho Administrativo. O Serra negociou várias coisas, aumentou para 17, depois baixou para 14, deixou paritário, mas em nenhum momento o governador abriu mão de ter o presidente e o vice-presidente do Conselho Administrativo. Por que disso? Porque mais à frente, a permanecer o rombo, que não é, que era o compromisso do governo de que ia viabilizar a aposentadoria com o dinheiro do Tesouro. Era esse o compromisso histórico do governo, foi rompido com as 2 emendas à Constituição que foram levadas a cabo pelo governo federal. A continuar essa perspectiva de déficit de 4 bilhões, se o governo não conseguir tirar da saúde e da educação, porque é inconstitucional, e nós vamos brigar na justiça, porque é verba carimbada, é verba que tem destino certo para viabilizar a estrutura e o gasto com funcionários, da onde que o governo vai retirar esses recursos? Ele vai aumentar a alíquota de contribuição do funcionário público. É essa que é a grande questão, senhor presidente. É por isso que em toda a mesa de negociação, o governo nunca quis especificar no projeto a taxa mínima de 11%. Então, senhor presidente, diante dessa situação, essa situação de que quem vai ser penalizado mais uma vez com a questão da Previdência serão os funcionários públicos, na impossibilidade de se penalizar a saúde e a educação, é que nós queríamos encaminhar contra essa emenda aglutinativa, porque essa emenda aglutinativa não resolve a questão central da Previdência, que era um debate franco, deputado Olímpio. Vossa Excelência, que representa aqui os oficiais do nosso Estado, que também vão perder. Era necessário que o governo abrisse um diálogo, porque o IPESP vai ser extinto, vai ser construído um novo instituto, que é o São Paulo Previdência. Só que existe uma história do IPESP. São Paulo Previdência não vai surgir do nada, é necessário que essa história seja absorvida. E segundo os últimos levantamentos, a dívida que o governo tem com o IPESP passa dos 150 bilhões de reais. E o governo Serra está se omitindo de assumir essa dívida. Ao não assumir essa dívida e permanecendo esse problema, que é um déficit esse ano aqui de mais de 4 bilhões, mesmo aprovando esse projeto, com certeza, no próximo período, esses vídeos terão que ser aumentados, senhor presidente, porque os funcionários vão voltar para essa casa,
vão encher aqui de gente em volta, vão vir aqui para o plenário, porque não vão admitir que seja aumentada a alíquota de contribuição dos funcionários com a Previdência de São Paulo. É por isso que, para concluir, senhor presidente, nós queríamos dizer o seguinte: é fundamental um debate em torno da Previdência, mas que seja um debate franco, fraterno e aberto, que o governo discuta, sim, o passivo atuarial, a paridade na administração do Conselho, a presença dos funcionários na fiscalização, na execução e na administração desse Conselho. E não admitimos em nenhum momento inconstitucionalidades ou retirada de verbas de saúde e educação para cobrir a questão da Previdência. Por quê? Porque, historicamente, sempre foi um compromisso do governo viabilizar a aposentadoria dos funcionários. Essa é a posição da bancada do PSOL em relação à nossa contrariedade, à inversão de pauta para colocar na frente essa emenda aglutinativa.